Esse é o primeiro vídeo de perguntas e respostas sobre marketing automotivo e nesse vídeo a gente vai pegar algumas perguntas que me fizeram lá no direct do meu Instagram, numa caixinha de perguntas que eu postei hoje, e eu vou responder tudo aqui nesse vídeo do YouTube para vocês. Então, bora para a primeira pergunta. Primeira pergunta é a pergunta do Pedro. Quanto que uma loja de veículos precisa investir por mês em tráfego para começar a ter resultado? Olha, o que acontece? Isso depende muito do tipo de carro que você tem e do tipo de meta que você quer alcançar. Hoje, vamos partir do pressuposto que você trabalha com veículos populares, tá? Veículos ali de 50 até cento e poucos mil reais. Esse tipo de carro vai ter um custo por venda no tráfego de 300 a 500 reais, ou seja, a cada 300 a 500 reais que você investe em tráfego, você tem uma venda dentro da tua loja. Se você quer vender em torno mais ou menos de 10 carros por mês, você tem que investir em torno mais ou menos de 3 até 5 mil reais. Se você hoje trabalha, por exemplo, com veículos de luxo, veículos premium, o seu custo por venda, obviamente, também vai ser mais caro. Então, se hoje, por exemplo, você trabalha com BMW, Porsche, Mercedes, esse tipo de coisa, um ticket médio de 200 mil para cima, seu custo por venda vai estar em torno de 500 até mil reais. Ou seja, se você quer vender 5 carros, você tem que investir pelo menos em torno mais ou menos ali de mil reais, 4 a 5 mil reais. Então depende muito do que você está procurando de meta, do que você quer alcançar e também do tipo de carro que você trabalha. Mas lembre-se, o custo por venda, ele vai ser influenciado também muito pelo teu comercial. Quanto melhor for o teu comercial, mais vendas com o mesmo investimento ou até com investimento menor, você consegue fazer. Segunda pergunta é a pergunta do Rafael. Vale a pena anunciar carros acima de 100 mil no Facebook e Instagram? Vale a pena sim. Carro acima de 100 mil reais geralmente funciona bem em Facebook, Instagram ou Webmotor, geralmente quando é carro premium, esse tipo de coisa. Então vale muito a pena sim. Carros na casa de 100 até 200 mil. A melhor plataforma de anúncio é dentro do Instagram, mas tem um detalhe dentro do tráfego pago que você tem que tomar cuidado. Geralmente veículos populares abaixo de 100 mil reais, o Facebook ele vai bem junto com o Insta, então você pode anunciar nos dois. Porém, carros acima de 100 mil reais, você tem que tomar um cuidado, porque no Facebook pode gerar muito lead desqualificado, porque Facebook é lugar de carro mais barato. Então é um anúncio que geralmente a gente gosta de colocar mais só no Instagram. Então assim, se você tomar esse cuidado, é bem tranquilo, você pode anunciar carros acima de 100 mil, geralmente você vai ter um custo por venda bacana lá. Terceira pergunta é a pergunta da Bruna. Qual que é o maior erro que você vê as lojas cometendo no tráfego pago? Olha, o maior erro que eu vejo as lojas cometendo é achar que tráfego é simples e que é só subir, por exemplo, a campanha para o público-alvo ali do carro. Achar que o segredo é a parte de segmentação de público, mas na verdade não é. O que faz hoje o tráfego pago funcionar é a gente entender qual que é o objetivo do tráfego. O objetivo do tráfego é gerar lead MQL, ou seja, lead potencial. Então, quando a gente pensa numa loja de carro, é o cara que tem interesse e poder aquisitivo suficiente para comprar o veículo. Só que não é na segmentação do público que a gente acha o lead qualificado. É mais na parte do criativo, que no caso é o vídeo que a gente está fazendo. Então, quanto mais qualificado for o vídeo, quanto tiver mais qualidade, quanto mais eu estiver comunicando com o meu público-alvo dentro do meu criativo, mais para o público qualificado o Meta vai jogar. Isso daí é totalmente normal hoje em dia, principalmente depois da atualização do Andrômeda. Então, o criativo é o que vai determinar o nosso resultado dentro das campanhas de tráfego hoje. Pergunta da Gabriela. Como evitar que o algoritmo encontre apenas pessoas que sempre clicam em anúncios, mas nunca compram? Olha, se você faz tráfego pago, não tem como você gerar 100 leads e fazer 100 vendas. Então, assim, é impossível. O tráfego, todo negócio que faz tráfego, ele vai gerar lead, vai, mas é uma porcentagem mínima daquelas pessoas que chegam, que realmente vão comprar. E isso é totalmente normal. Então, o que você tem que pensar? Como é que eu consigo otimizar o meu funil de vendas depois que o lead chega para que eu consiga converter o máximo de lead possível dos que chegaram para mim? Não só a curto prazo, mas também a médio e longo prazo. Como é que eu estruturo uma sequência de cadência de follow-up para leads que não compraram? E principalmente, como é que eu consigo vender cada vez mais vezes e com um valor maior para o mesmo cliente que eu já tenho aqui na base? Então é essa pergunta que você tem que se fazer, mas não tem como você gerar anúncio, você fazer anúncio e chegar a 100% de lead qualificado, tá? A última pergunta é a pergunta do Marcos. Como identificar que o problema está na oferta e não na segmentação? Olha, eu costumo falar que para uma venda acontecer em qualquer negócio, 3 pilares precisam estar ajustados. Oferta, geração de demanda e processo comercial. Quando a gente identifica que o problema está na oferta, é quando a gente vê que o cliente não está comprando o nosso produto por causa de uma característica do produto. Eu vou dar um exemplo, às vezes o seu tráfego gera bons leads, o seu comercial faz um bom atendimento, mas você só não vende no final do mês porque o cliente às vezes dá uma objeção de KM no teu carro. Às vezes o cliente, por exemplo, dá uma objeção falando que o concorrente entrega às vezes mais tempo de garantia, o concorrente tem laudo aprovado, o concorrente entrega benefícios XYZ. Então, com esses feedbacks que são características em relação ao teu produto, você entende que você tem um problema de oferta. Se você não vende por causa do comercial, você tem um problema de comercial. Se você não vende porque você não tem demanda qualificada, você tem um problema de marketing. Então é dessa forma que a gente estrutura todas essas lojas que a gente trabalha, né? Dividindo por esses 3 pilares, oferta, comercial e demanda. Então hoje, pessoal, o vídeo foi esse, é um vídeo mais curto respondendo essas perguntas. Se você tem uma loja de carros que quer alavancar suas vendas, corre aqui no link abaixo e se cadastra para falar com a minha equipe, fechou? Quer acessar um curso também para aprender tráfego pago automotivo? Adquire o acelerador automotivo que está com 80% de desconto. Te espero lá dentro.